Eu gosto do fato de que Deus conhece o meu interior, pastor. Eu gosto do fato de que Deus ele me contempla, de que Deus ele conhece o meu caminhar, de que Deus ele conhece o meu modo de pensar. Eu gosto disso. Quando eu vou orar, isso me alegra. Me alegra pensar que tem um Deus me observando. Me alegra pensar que quando eu saio da minha casa ou quando eu adentro ela, tem um Deus me observando. Me alegra pensar. E ao mesmo tempo me preocupa e me estimula, digamos assim, a se posicionar no meio do Evangelho de uma forma mais vívida, mais eficaz. E como eu faço isso? Me portando religiosamente? Não. Eu faço isso observando o que está em conforme com a vontade do meu Deus. E assim eu posso chamá-lo de meu. E assim eu posso chamá-lo de Senhor. Quem aqui é patrão? Quem aqui tem empregado? Pastor Robert é meu chefe lá na obra, né? E se eu não fosse seu funcionário, eu não teria a obrigação de me submeter às suas ordens, teria? Não. Se eu não fosse um funcionário da empresa, eu não teria dever nem obrigação de me submeter às ordens da empresa, ao regimento da empresa. Mas também eu não teria o direito salarial no fim do mês. Não teria direito aos benefícios que o empregado da empresa tem. Uma pessoa que não se coloca na posição de servo de Deus não tem direito ao salário que Deus tem para os seus servos. Não tem que cobrar de Deus algo. Não tem o direito de cobrar que Ele faça algo, porque não tem se colocado na qualidade de servo. E quem não se põe na qualidade de servo não tem direito aos benefícios que os servos têm. Não tem direito. E aí acabou glória. E aí acabou aleluia. Porque dói. Porque dói. Porque chama atenção, convoca a uma mudança. Sim ou não? Glória a Deus. Tem crente da glória. Então o que eu preciso fazer? Me portar conforme a palavra. O que eu tenho, o que eu deixei de ter, não pode modificar o que eu sou, o que eu posso ser. Jó era um homem rico, próspero, mas era temente a Deus. Jó perdeu tudo, mas permaneceu temente a Deus. O que eu tenho, o que eu deixei de ter, o que eu vou ter, o que eu não vou ter, não pode mudar o que eu sou perante os olhos de Deus. E aí fica uma pergunta, ecoar, e ela não pode se calar. Já parou para se perguntar, já parou para pensar o que você é aos olhos de Deus? Quem você tem sido aos olhos de Deus? Quem que Deus vê quando Ele observa lá do alto? Se não me falha a memória, Salmo 102, está escrito que Deus ele se inclina do seu trono e olha para a terra para contemplar os seus filhos, para contemplar o povo, para contemplar nós, a igreja. Ele se inclina do seu trono, ele observa. E o que ele enxerga, o que ele vê, o que ele está encontrando em mim e em você. Em mim e você. Quando Satanás chegou para se apresentar diante de Deus, juntamente ali com os filhos de Deus, Deus pergunta: de onde você vem? E a gente aprendeu lá na EBO que Satanás não estava em fé. Satanás não está em fé, não é heresia, irmão. Não é heresia. Satanás diz aqui que ele vem de rodear e passear fala mais alto, pela terra. Isso aqui não é inferno, não. O inferno é um pouquinho pior. Isso aqui não chega nem perto do inferno. Isso é uma maravilha. É uma bênção. Mas ele vem de rodear e passear pela terra.
superou. Tem lá alguém que é melhor que você. Tem lá alguém que não teve toda a glória que você teve, mas me honra muito mais do que você. Tem lá alguém que não teve aqui no céu, não morou aqui no céu, mas vive lá como se morasse aqui. Vive lá como se fosse daqui. Meu servo João, homem temente e fiel a mim. Homem temente e fiel a mim. Em Hebreus capítulo 12. Sim, Hebreus capítulo 12. Fala dos heróis da fé. 11. Hebreus 11. Vai falar que aqueles homens, vai citar todos eles e contar a história dele. Vai dizer que eram homens dos quais o mundo não era digno deles. Não era digno, não merecia que eles tivessem ali. Eu fico me perguntando, meu Deus, quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou um homem que pego, que falho. Eu sou um homem que erra. Eu sou o que eu sou, ou eu sou um fingido diante do Senhor? Será que eu ponho estrutura, máscara, uniforme de crente, e por dentro eu não sou crente? O que é que eu sou? Me mostra. Me mostra, porque se tiver algo errado, eu não quero mais ser. Se tiver algo que não está em conformidade, eu não quero mais. E o testemunho que Deus dá diante de Satanás é lindo. Aquele homem é temente a mim. Falei hoje com a minha esposa de Deus. E Deus fala assim: viste meu servo Márcio? Viste meu servo Márcio? Que testemunho Deus ia dar de mim? E eu falo de mim, agora se coloca no meu lugar. Que testemunho Deus ia dar de você? Se o inimigo chegasse hoje perguntando para Deus quem é fulano, quem é Bertrano, quem é ciclano, qual testemunho seria esse? Hã? Tem glória, mano. Acabou até o culto. Pode fechar a Bíblia, eu vou morar, dar a bênção apostólica, pastor Rocha e comprar. Acabou o culto. Mas é sobre isso que a gente tem que pensar, meu irmão. É por isso que você se converteu do pecado. É por isso que Deus te tirou da nação do pecado. É por isso que Deus te resgatou da onde ninguém mais podia te resgatar. É por isso que Deus tirou lá do fundo da cela da penitenciária. É por isso que Deus tirou lá do boteco. É por isso que Deus tirou lá do prostíbulo. É por isso que Deus tirou lá da droga. Tirou lá da cachaçada. Tirou lá da perdição. Tirou da maconha. Tirou do crack. Tirou do mundanismo. Para você ser crente. Para você dar testemunho. Para você dar glória. Para você viver em glória com Deus. É por isso que nós somos evangélicos. Isso é uma pergunta que não se deveria fazer. É uma pergunta até um pouco vergonhosa. Por que você é crente? Por que nos denominamos evangélicos? Porque aceitamos o Evangelho de Cristo. Porque aceitamos o Evangelho de salvação. Só que o Evangelho de salvação exige do Marcinho que o Marcinho seja uma nova criatura, que o Marcinho deixe de ser o velho homem. Ei, o Evangelho de Cristo exige mudança de comportamento, exige mudança de atitude. O Deus que eu sigo, que olha para mim e diz assim: este é meu servo, este é meu filho, este sim é um homem íntegro, é um homem temente a mim, é um homem que tem medo de tudo, até de blasfemar, de pecar, corre do pecado. É isso que Deus quer olhar para a gente ver. É isso que Deus quer olhar para a gente ver. Satanás é incisivo, ele continua. Ele continua, mas Deus conhece Jó. E mais à frente a gente vai ver que Jó sofreu, Jó passou poucas e boas. Né? Conhecemos a história. Tudo que ele sofreu, todas as acusações, toda a dificuldade que ele enfrentou, a gente sabe. Sim ou não? Só que Deus sabia que Jó ia suportar. Deus sabia que Jó ia superar. Deus sabia que Jó ia conseguir vencer aquilo. Sabe por que Deus sabia? Porque Deus conhecia o íntimo de Jó.
achou lá em casa mais tarde. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás solicitou poder para vos chacoalhar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não falhe, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Versículo 33. Ele lhe disse: Senhor, estou disposto a ir contigo, não somente ao cárcere, mas também para a morte. E ele lhe disse: Pedro, asseguro-te que o galo não cantará hoje, antes que tu me negues 3 vezes. Então veja bem, Deus permitiu que Jó fosse tentado, porque Deus conhecia quem? Jó. Quando Satanás pediu para se andar Pedro, Jesus intercedeu: não deixa, não permite. Sabe por quê? Eu conheço, não está pronto, não está preparado, não está preparado. Está entendendo? E aí você tem que entender que muitas das vezes você não está passando por uma fogueira ainda. Sabe por quê? É porque Jesus está lá olhando e não está preparado ainda não. Aleluia. E o bom de Jesus nos conhecer é isso, é que Ele também liga, intercede por nós perante o Pai. Mas deixa eu te falar, tem muita bênção que não chega porque também não está preparado. Porque quem não está preparado para enfrentar a tribulação, para enfrentar a tentação, para enfrentar a prova, também não está preparado para receber bênção, para receber milagre, para receber um monte de coisa que Deus tem lá, preparada para a tua vida. Então tem a vantagem e a desvantagem. Cada um de nós vai escolher conviver com o que quer. Com o que quer. Está entendendo? Prova que crente passa é para envergonhar o diabo. Crente não passa prova para ser envergonhado, não, irmão. Você está enfrentando prova, quem tem que ser envergonhado com a prova que você está enfrentando é Satanás. É Satanás. Está entendendo? Não é você não. Você tem que dar glória. Você tem que bendizer o nome do Senhor. Você tem que glorificar aquele que é 3 vezes santo. Tem que bendizer e exaltar o nome dele. Porque se ele permitiu a prova, quem vai permitir também a vitória. Não, irmão, isso aí foi só com Jó. Não. Jó pelo menos sobreviveu. Tem alguns de nossos irmãos que na prova foi degolado, foi atropelado pelo rolo compressor da Coreia do Norte. Está entendendo? Para cada um Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, mas só tem propósito, e propósito só se cumpre na vida de quem se submete, na vida de quem se consagra, na vida de quem se coloca à disposição. Só vai se cumprir na vida de quem se coloca à disposição. Quem começa a se preocupar com o que Deus pensa e não com o que o homem pensa. Quem começa a se preocupar com o que Deus está achando e não com o que fulano está achando. Só se cumpre propósito na vida de gente assim. Esquece o que os outros estão falando. Esquece a humilhação que você passou. Não vai dar em nada, vai chegar no lugar, esquece. Ignora. Se preocupa com o que Deus está achando. Se entrega não. Se preocupa. Isso aqui é para a gente hoje. Tem gente que vai se entregar. Tem gente que vai jogando a toalha. Eu nem sou de pregar isso. Só tem uma coisa a dizer: não se entrega não. Não se entrega não. Está difícil? Está sentindo que está no limite? Está no limite da coisa, não aguento mais. Está chegando a vitória. Está chegando a vitória. Eu falo por testemunho próprio. Testemunho próprio. Quando eu pensei, acabou. Dá mais não. Já era. Sabe
o que Deus fez? Deu a vitória. Por quê? Porque Deus conhecia. Deus conhecia. Eu falo muito da volta de Jesus, mas o importante de Deus nos conhecer é tão grande, a importância do conhecimento que Deus sempre tem de mim e de você é tão grande, que naquele último dia, no juízo, Ele vai mandar um monte sair de perto dele. Aparta-te de mim, pois não vos conheço. Não vos conheço. Está entendendo?